Olá, bem-vindo ao podcast do Oás Barigui, que será o prédio mais alto de Curitiba e vai mudar o skyline da cidade. Aqui a gente vai conversar com os profissionais envolvidos nos projetos e trazer conteúdo sobre design, arquitetura, estilo de vida e muito mais. Eu estou com Luiz Carneiro, diretor da revista Viver Curitiba, uma das principais publicações do Paraná e que há mais de 10 anos produz conteúdos de altíssima qualidade sobre Curitiba. E ele está aqui para falar sobre o bairro do Champanhar. Além disso, ele também é sócio da agência de conteúdo Hub 41, que produz todo o conteúdo da GT Building, como a série Curitiba do Alto, que mostra a cidade pelos olhos de quem vai morar no Oás Barigui. Seja bem-vindo, Luiz. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos falar de Champanhar, né? Vamos lá. E para trocar uma ideia sobre o bairro do Champanhar, na mesa conosco está o especialista em inteligência de mercado e o relações públicas da GT Building, Diego Veiga. Tudo bem? Tudo bom? Bom dia, Bruno Pardo. Bom dia, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar desse bairro que a gente gosta tanto aqui. Bom, então vamos começar. E eu queria fazer a primeira pergunta para você, Luiz. Por que o nome do bairro é Champanhar e não Bigorrilho? Ou Campina do Siqueira? Na real, o nome do bairro oficial é Bigorrilho mesmo, né? É Bigorrilho. E essa é uma questão bem polêmica, sabe? Que em 2001 teve um plebiscito na Câmara Municipal de Curitiba que justamente era para definir, para padronizar, porque o pessoal não sabia se chamava de Champanhar, chamava de Bigorrilho. E aí foi feito um plebiscito e o plebiscito deu em nada, porque na real, o que aconteceu? Entrou o time Bigorrilho em jogo, o time Champanhar, e aí resolveram que ia ficar mesmo do jeito que tá, porque não chegou a um consenso. Não existiu consenso, né? O Luiz comentou da polêmica. Realmente, o nome Bigorrilho, quando você traça as origens, né, Bigorrilho no dicionário da língua portuguesa, que significa homem vil, né? Então veja, ele tem uma conotação de certa forma negativa, né? E a origem do nome Bigorrilho atrelado ao bairro é o seguinte: parece-me, o Luiz pode estar aqui, pode me dizer, que existe uma lenda que existia um meretrício ali embaixo, perto do rio Barigui, onde a cafetina era muito conhecida da região e era uma pessoa de índole, de certa forma, duvidosa, vamos dizer assim, né, Luiz? Uma pessoa um pouco polêmica. E ela ficou conhecida como a Bigorrilha. Ficou a região o quê? Ficou a região do Bigorrilho. Da Bigorrilha. E aí foi falando, masculinizaram o termo e ficou Bigorrilho, né? Então... Caramba! Então é um nome um pouco esquisito. E aí depois, o que aconteceu? Depois ali na região tinha um juvenato dos Irmãos Maristas. E o fundador da congregação dos Maristas é Marcelino Champanhar. Então o nome era Juvenato Champanhar. E era naquela região que fica ali entre a Praça da Ucrânia e a... Qual que é? A Toné. Uhum. E a Toné. E aquela região chamava Jardim Champanhar. E aí o pessoal foi utilizando esse nome como Champanhar. Então aí ficaram os dois termos, né? Bigorrilho e Champanhar. Em 1951, até por curiosidade, os Irmãos Maristas eles desmembraram da chácara deles, do Juvenato do Champanhar, uma parte para ir a mercado. E os lotes foram a mercado como planta Jardim Champanhar. E assim foi comercializado, o pessoal começou a se inteirar com a questão do Champanhar, até que a denominação de Champanhar ela se espalhou não só para os terrenos da planta Jardim Champanhar, mas como tudo que estava em volta. E daí começou essa denominação concorrendo com a do bairro, que é o Bigorrilho. Bacana, hein? Bacana. Tem coisa que a gente nem imagina, né? A gente acaba falando no dia a dia Champanhar. E é uma região que envolve a região do Campina do Siqueira, do Bigorrilho, uma parte do Mercês, né? Todo mundo fala o nome Champanhar. Assim como o Ecoville hoje, o Ecoville se estende até lá até no Campo Comprido, até né? o Campo Comprido, e a gente fala a região. E essas regiões, elas geram valor, né? Essas regiões, elas trazem esse estigma de ser uma região boa para morar. O que vocês acham aí? Qual que é o melhor nome? Champanhar? Vamos fazer uma eleição, uma escolha aqui, uma votação? O que vocês acham? Olha, eu vou falar pra vocês que eu sempre fui muito purista nessa questão, né? Já que o bairro chama-se Bigorrilho, chamaremos de Bigorrilho. Mas depois de entrar um pouquinho a fundo nessa história aqui pra conversar com vocês, eu confesso que eu mudei de opinião. Champanhar me parece muito mais simpático, me parece que tem uma origem muito mais nobre, né? Marcelino Champanhar foi uma pessoa tão importante, né? Eu confesso que eu mudei minha opinião, eu prefiro Champanhar, tá? Eu sempre preferi Bigorrilho, mas
E eu queria saber de vocês aí. Bom, eu sou ex-aluno marista, né? Então Eu também. estudei no Marista Paranaense, então já tá escolhido, né? Eu também. Eu também prefiro o Champagnat. É bem mais nobre o nome, né? E vocês sabem que, por curiosidade, na época do plebiscito, em 2001, o meu avô trabalhava com os irmãos maristas na faculdade, na PUC, e ele escreveu um artigo para a Gazeta defendendo a troca para Champagnat. Então, é muito mais bonito, né? Eu acho que fica mais interessante e comercialmente muito mais legal também. Eu sou fã do nome Champagnat. E agora, por que o Champagnat é o melhor bairro para se viver em Curitiba? Foi eleito aí o melhor bairro de Curitiba para se morar. Por que vocês acham que ele ganhou esse prêmio? Eu acho que tem uma questão que, assim, eu não sou técnico nisso, né? Eu acho que os urbanistas falam muito, mas a gente tem estudado muito. E até para compor enfim, todo o projeto de conteúdo do AS, eu acabei estudando muito essa questão do adensamento, né? Populacional, e que os principais bairros, os bairros que têm a melhor qualidade de vida são os bairros, e para mim, eu, né, como leigo, eu achava que não, eu achava que os bairros que tivessem casas seriam os bairros mais sustentáveis, e não, são os bairros que têm o maior adensamento. Então, por quê? Porque o comércio está mais próximo, as pessoas precisam de menos carros, né? Então isso gera menos impacto ambiental. Então, um dos grandes motivos do Champagnat ser esse bairro tão sustentável e tão interessante de se morar é o adensamento, né? Você vê ali perto, dá para fazer tudo a pé, né? A gente, inclusive, fez uma série, que é Curitiba do Alto. O primeiro episódio da série Curitiba do Alto, ele fala justamente sobre o walkability, né? Que é esse conceito de que quando você mora numa região, a região a qualidade da região ela é determinada pela capacidade que ela tem de oferecer no entorno coisas que você pode fazer a pé. E ali é incrível, né, Diego? É perfeito, realmente. Ali com a implantação do eixo estrutural ali no Champagnat, que permitiu esse adensamento, e um adensamento com o Parque Barigui de vizinho, né, que deixa ainda mais nobre o bairro, né? Então você tem em volta da canaleta do Expresso ali da Padre Anchieta, você tem os espigões, né? Você tem os prédios altos, que é ali onde vai estar o AS Barigui, e logo ao lado você tem as casas, você tem o Parque Barigui, você tem um dos condomínios mais charmosos da cidade. Então você consegue misturar o melhor dos dois mundos, né? O adensamento, ele traz a necessidade de ter bons comércios, a necessidade de você ter bons serviços para atender toda aquela nova população que está migrando para o bairro. Só que ao mesmo tempo você ainda tem um resquício do bairro tradicional. Se você pega ali na direção do Bosque do Acopel, né? Vale lembrar só, eu acho que é interessante a gente também conversar sobre a dimensão geográfica do Bigorrilho, né? Da onde que ele vai, para onde que ele vai. Então, por curiosidade, o Bigorrilho ele começa ali na Desembargador Mota, e se você vira na Carlos de Carvalho, sentido Batel, Campina do Siqueira, né? No sentido da rua, o lado esquerdo da rua é Batel e o lado direito é o Bigorrilho. Então ele segue pela Carlos de Carvalho até a Jerônimo Durski, e aí ele fecha na Jerônimo Durski, e o perímetro dele é fechado, ele encontra a Desembargador Mota fazendo a volta no Parque Barigui pelo Rio Barigui. Ou seja, quem está pro lado do Bosque da Copel, do Parque Barigui ali, está no Bigorrilho. Do outro lado, ele está em Santo Inácio, Campina do Siqueira, enfim. Então, para aqueles lados ali do bairro da Copel, ainda tem muitas casas, o adensamento é um pouco menor, e tudo isso dentro do mesmo bairro, né? Forma um mix que é muito interessante, né? Você traz o comércio e ao mesmo tempo você não gentrifica, você não expulsa as pessoas que já estão no bairro há muito tempo, né? Que o bairro Bigorrilho também é legal a gente comentar que sempre foi um bairro de ocupação italiana e depois veio a ocupação eslava, vieram os poloneses e os ucranianos. E muitas famílias tradicionais ainda estão ali no bairro convivendo com esse desenvolvimento, né? Que trouxe todo o adensamento ali da canaleta, do eixo estrutural e do plano massa, que é algo que a gente vai comentar depois. Agora, o que eu acho mais interessante, se você pensa assim, jornalista gosta de polêmica, né? Então vamos lá trazer aqui. Se você comparar, você consegue entender muito bem a qualidade do Champagnat quando você compara com o Ecoville. Né? Quando você compara com o Ecoville, que tem prédios incríveis, super legais e tal, mas você vai andar muito para encontrar serviços, para você encontrar um bom supermercado, uma boa padaria, né? Você vai sofrer um pouquinho na região do Ecoville, né? E já no Champagnat,
é muito mais tranquilo, né? No Champanhar você desce, você tem... Se você parar para pensar, você tem um Angelone e um festival ao lado, o Condor, o Angelone Festival e Condor do lado, e Mufato também, Gourmet agora. Exato. Ou seja, você tem 4 grandes mercados ali ao lado, né, do AS, né? Então acho que isso é muito importante, muito interessante. Padarias incríveis, né? Tem a Broad Bakery, que é pro lado já do Parque Barigui. A gente tem a Lapanoteca, que é incrível, no pé ali do AS, né? Então, e um pouquinho para cima a prestinaria, né? Então a gente pega isso sem falar outras que tem ali. Tem a Saint-Germain, né? Acho que até a Saint-Germain na Praia da Anchieta. Então você vê, ó, de padaria super bem servido. Então essa situação é muito interessante. Você pode descer e fazer tudo isso a pé, né? Fazer compras a pé, você pode ir numa padaria a pé. Então isso é maravilhoso, né? Isso é algo que foi pensado no passado, né? Foi pensado o plano massa, né? Ele foi feito dessa forma para que tivesse essa oportunidade desse comércio atender essa região muito mais populosa, né? Com esse adensamento que aconteceria. Diego, como é que funciona esse plano massa? Explica pra gente aqui. Então, o plano massa é um plano que visa o adensamento da cidade. Com o adensamento, com esse dinamismo, você tem que oferecer serviços para a população em geral, como a gente já comentou. Então, o que o plano massa prevê? Eu trago a canaleta do Expresso para o teu bairro. Em volta, eu vou permitir que os terrenos tenham um potencial construtivo e que eles tenham uma taxa de ocupação maior, um potencial construtivo maior, ou seja, você pode estender os prédios em alturas superiores, até por isso estamos aqui com 179 metros do AS. Em contrapartida, né, você tem que servir a população com comércios e galerias no térreo dos prédios que estão de frente para a canaleta do Expresso, além de marquise. Claro, né, se pega um dia de chuva, você fazer os pedestres caminharem pela marquise ali na calçada é muito inteligente, né, muito simpático. Então, o AS, como está de frente para a Padre Anchieta, estará obedecendo também, né, ao plano massa, obviamente. Então a gente tem que sempre contemplar marquises e comércio para atender a população do bairro, né? Isso que o plano massa prevê, né? E você vê aqui em Curitiba, né, você vê nos eixos estruturais que de fato isso se contempla, né? Não só ali na Padre Anchieta, mas você pega no João Galberto, ali no João Viver, aqui na 7 de setembro, aqui Batel, Água Verde, Seminário, né? Todos os prédios contemplam comércio e marquise. Mas, Pardo, você que está mais por dentro do projeto, como que vai ser o comércio ali no AS, embaixo do AS? Esse é um ponto importante também no desenvolvimento do projeto do AS, que até para fugir um pouco daquele estigma de ter, sabe, lojinha embaixo do empreendimento, foi uma preocupação muito grande. Então, vai existir um espaço comercial, é uma grande laje corporativa que existe no térreo do empreendimento, né? Mas a gente conseguiu mudar um pouco aquela cara da Padre Anchieta, né? Trazendo um embasamento fantástico, uma entrada, aquele acesso de pedestres do empreendimento é completamente diferente daquilo que o pessoal está acostumado a ver ali na região da Padre Anchieta, né? Então tem um paisagismo muito bacana, um jardim vertical, revestimentos naturais na fachada que dão uma cara completamente diferente para aquela esquina, né? E esse é um ponto até que existem vários empreendimentos nascendo nessa micro-região onde está o AS também. Além do Casa Milano, o empreendimento da GT Building também, mas outros empreendimentos têm nascido ali. E essa é uma região de grande valorização, né? Uma grande expansão que tá ocorrendo nessa região do Campina do Siqueira, do Bigorrilho, famoso Champanhar, né? Perfeito. Eu acho que com o adensamento populacional você acaba trazendo uma população mais dinâmica para o bairro, né? Uma população economicamente ativa, que está na lida, está no trabalho. Com isso vem o comércio, que gera vida para o bairro, e com isso vem todos os atrativos de outros moradores que também querem participar de todo esse dinamismo, né? Que vem trazido pelo adensamento, que traz as pessoas que estão, né, que necessitam estar mais perto dos serviços no seu dia a dia, né? E daí, claro, né, você, como o bairro vai evoluindo, vai crescendo, como o Pardo bem falou, os empreendimentos que estão saindo ali elevaram mais ainda o nível do bairro, né? Empreendimentos maravilhosos, o Casa Milano, tanto o AST, como tantos outros que a gente tem visto aí. Tantos comerciais também, né? Porque é importante também, é uma região que tinham poucos empreendimentos comerciais, essa região mais
do Campina do Siqueira. E foram lançados vários empreendimentos comerciais, muito bem ocupados, e até tem um nome já que eles começaram a chamar da Berrine Curitibana, né? Essa região ali onde tem todos esses prédios mais bonitos ali, comerciais, Os né? prédios estão lindos, né? Eu tenho falado, né? Aquela região ali realmente vai se transformar, né? Porque, realmente, além do Casa Milano, do AS, como você falou, tem outros empreendimentos de outras incorporadoras e que, com certeza, vai valorizar a região como um todo, né? Aquela região, nos próximos anos, vai se transformar ainda mais. Se hoje já é incrível, a gente está aqui justamente falando sobre isso, nos próximos anos, aquela região vai realmente se transformar muito, né? E veja que a localização geográfica do Champanhar dentro de Curitiba, ela é muito estratégica, porque ele está na porta de entrada de Curitiba para todo o pessoal que vem do interior do estado, né? Então você tem um eixo ali, Ponta Grossa-Curitiba, que é um eixo economicamente muito próspero e, claro, o pessoal que vem do interior ou está morando em Curitiba ou gostaria de adquirir um imóvel em Curitiba, ele quer estar onde gera maior facilidade para ele. É muito difícil você ver, por exemplo, essa diáspora de alguém que venha do interior habitando o norte da cidade. Ver o quê? A diáspora. Nossa, ele é... Como explica agora? Vamos combinar assim, vamos fazer um novo podcast. Segundo grau bem feito isso Será que daqui, tem como né? fazer um podcast pra gente explicar o que é diáspora? Daí eu acho que vamos fazer um especial, vai ter um especial. Lembro da diáspora grega. Nossa, viu só? É a fuga, né, dos nômades quando... Mas desculpa, como que era a diáspora mesmo? Então, quando vem o pessoal do interior do estado, por exemplo, é muito mais vantajoso para eles se estabelecerem num bairro como o Champanhar, que é a porta de entrada. Você não precisa cruzar a cidade para eventualmente estar voltando para Ponta Grossa, para Guarapuava, para a tua cidade interior. Você está na boca do gol. Fora que, como é uma região com uma urbanização mais recente, então ela foi planejada para ter escoamento para todos os cantos da cidade. Então o Bigorrilho acaba sendo estratégico até para o morador de Curitiba, que você consegue escapar dos trânsitos tradicionais. Às vezes, né, a gente fica subindo a Visconde, descendo a Silva, subindo a Visconde, descendo... Só que o Bigorrilho, você consegue fazer uma ligação alternativa com a região norte da cidade, você consegue fazer uma ligação com o aeroporto, porque o contorno sul passa logo ali, depois do Parque Barigui. Você está do lado do Batel e do Água Verde, que são regiões economicamente muito prósperas também da cidade, regiões que são dinâmicas. Então, além de tudo, ele tem uma importância estratégica, a localização dele tem uma importância estratégica no funcionamento da cidade. Então ele acaba sendo um bairro, né, maravilhoso, realmente uma localização fantástica que atende a todos os públicos. Luiz, eu queria saber uma coisa. O que a GT Building preparou de material para apresentar o Champanhar para os clientes aí? Eu fico muito feliz com esses projetos que a gente está fazendo, porque realmente, assim, a gente acredita muito, né? Eu acredito muito no poder do conteúdo, no poder de contar boas histórias e de apresentar as regiões. A gente já fez outros projetos com a GT, né? Fizemos no Cabral o Denmark Tour, que foi incrível, mostrando o Cabral. Mas no OAS, o briefing da Fernanda Viana, que é gerente de marketing, foi muito claro. A gente precisava fazer um conteúdo à altura do OAS, né? E a gente se esmerou muito em estudar a região e fazer realmente um conteúdo que não havia na cidade até então, né? A gente tem estudado muito conteúdos também no Brasil, né? O que está sendo feito de melhor, e realmente é um conteúdo nível nacional, que é o seguinte: a gente criou uma série que chama Curitiba do Alto, muito inspirada no Brasil visto de cima, no mundo visto de cima. Eu adoro esse sentar no sofá e ficar assistindo aqui. Super legal, né? E o desafio de fazer, né, o Curitiba do Alto foi justamente no Brasil visto de cima. Eu até brinco com o pessoal, você vai fazer um vídeo sobre Itaipu, né? Então você está mostrando a Itaipu e você fala meia hora e não acabou Itaipu ainda, né? O helicóptero ou o drone, enfim, estão passando em cima da Itaipu. Aqui o desafio era justamente como que a gente mostra um bairro. O primeiro episódio é só no entorno do AS, então visto de cima. Então foi um desafio também da equipe de compor um conteúdo legal com drones, né? Trabalhando com drones FPV, aqueles de alta velocidade, que eles descem, então para mostrar ali por baixo, né, da canaleta, naquela questão
questão das marquises que o Diego falou. Então, assim, foi bem interessante. Então, esse Curitiba do Alto é o quê? É uma série em que a gente mostra a cidade. Primeiro episódio a gente mostrou essa questão do walkability, que eu já falei, né? Então, mostrando o que há de melhor na região do Champanhar. No segundo episódio, a gente trabalhou com a ideia de bem-estar, né? Mostrando um pouco do bem-estar. Depois a gente trabalha com... O terceiro episódio vem com os parques, e aí a gente vai um pouquinho para a cidade, partindo sempre do entorno do Oás, né? Então, fala sobre o Barigui, mas a gente mostra outros parques, né? Até porque justamente as ciclovias dão acesso a outros parques, então você pode sair de casa no Oás e fazer, né, fazer toda essa volta e voltar para o Barigui, então isso é muito interessante. E por fim a gente termina com um manifesto, né, de amor da GT para a cidade, que a gente fala que, né, a GT é uma marca Curitilover, né? É uma marca que ama a Curitiba, então fez esse manifesto. Então, Curitiba do Alto é uma série muito especial, já está no YouTube, na descrição do podcast aqui também. A gente já vai deixar aqui na descrição também, para quem está acompanhando pelo YouTube, já vai ter aqui na descrição do vídeo também os episódios, né? Do Curitiba do Alto. E é lindo, né? Eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de ver o primeiro episódio, tá com imagens lindas, é muito interessante. E eu acho que ele traz pra gente, assim, ele mostra a cidade de um ângulo diferente, e que é o ângulo de quem vai morar no Oás, né? Quem vai estar no Oás vai estar vendo realmente Curitiba do Alto, vai ter essa visão. Até você pode falar mais do rooftop, né? Claro, não. Até a ideia de Curitiba do Alto veio porque o empreendimento tem um rooftop em que foi explorado, né? É um rooftop compartilhado, todos os moradores vão ter acesso a esse rooftop, que é uma área comum, é um triplex de área comum lá nos 3 últimos pavimentos, né? No 48º, no 49º e no 50º pavimento. Então, assim, é uma área comum completamente diferenciada. São raríssimos os empreendimentos no Brasil que têm essa preocupação em compartilhar a vista, né? Aquela vista mais especial que é a vista da cobertura com todos os moradores. Isso, a Curitiba do Alto mostra um pouco dessa vista, né? Mas só morando lá para saber exatamente como vai ser, né? Vai ser incrível. E aí tem outro projeto que a gente gostou muito de fazer, tá muito interessante, vale a pena, que é o GT 360. Então é um projeto em que a gente mostra o entorno da região com vídeos, com imagens aéreas, né? Com imagens de cima, assim como Curitiba do Alto. Então só que são fotos em 360 da região, e você pode clicar e descobrindo a região. São dicas, né? Você vai tendo essas dicas daquilo que tem no entorno, né? Exatamente. E o mais legal é você pegar alguns lugares, por exemplo, o mall da Ucrânia, né? Que tem ali um centro de gastronomia bem interessante, que tem o Boembeer, tem o Kentucky. E você pode, por exemplo, você clica ali e você vê o Boembeer por dentro em 360 também. Então você vai navegando, vai brincando com essa ferramenta, com essa plataforma que é bem diferenciada, e vai conhecendo a região, né? Vai passeando pela região. Então é bem interessante e só mostra o poder, né, que essa região tem de realmente de serviços, de entretenimento, de gastronomia, que é riquíssimo, né? É muito interessante. A região acaba funcionando como um imã para serviços de alta qualidade. É verdade, uma coisa puxa a outra. Exato. E tá na descrição do vídeo também aqui, né? Quem tá acompanhando pelo YouTube, tá na descrição do vídeo também o link para acessar o Curitiba 360. Então, Pardo, eu acho que assim, essa questão da produção de conteúdo é muito interessante, porque é uma nova forma, né? Uma nova forma de apresentar os empreendimentos. E hoje a gente tem percebido que o conteúdo ele é importante porque, além de apresentar, além de trazer informação, ele também faz a questão do entretenimento. Então, essa questão de você trabalhar com infotenimento é muito interessante, porque justamente você está informando e entretendo, né? E é o que a gente fez com esse projeto, que está muito, muito legal. Muito legal. E ele aproxima, né? Eu acho que o principal é ter essa proximidade, que normalmente as campanhas publicitárias, elas afastam um pouco a população, conhecer o produto mesmo. E a gente, com esses conteúdos que a gente produz aqui, tanto conteúdo que a gente produz de um lançamento imobiliário, a gente consegue aproximar muito as pessoas do empreendimento, da marca, da GT Building. E acho que isso é o grande trunfo que a gente tem aqui como lançamento, né? E para finalizar aqui o nosso podcast, né? Eu queria até
pedir algumas dicas do bairro, né? Você que participou de visitou tantos lugares, que dica que você dá do bairro ali pro pessoal? Bora lá, eu acho que assim, eu realmente assim, faço pela Viver, a gente já tem esse cuidado, né? Esse cuidado de inspirar pessoas a viver melhor em Curitiba, então é o nosso DNA. Trouxe isso para a Hub 41, né, de trazer entretenimento, conteúdo com qualidade, com essa questão de entretenimento, ou seja, a gente faz um exercício que é de ser turista na própria cidade, né, e é você ter aquela paixão, né, de você entender a cidade realmente com um olhar de encantamento, né, e foi isso que a gente fez, né, foi pensar em quem vai morar no Oás, pensar como a pessoa quando chega no Oás, né, vamos dizer, o primeiro dia de quem vai recebeu as chaves e vai morar no Oás, vai descer, vai fazer o quê, né? Então a gente fez esse trabalho, todo esse estudo pensando nisso. E aí a gente descobriu o quê? Nossa, além do Oás ter uma academia incrível, a gente pensa que ali, se você parar para pensar, você tem a Swimex, a Companhia Atlética, a Gustavo Borges, né? O próprio Parque Barigui, que o próprio Parque Barigui, né? A Via Aventura, que é de escalada, a maior da América Latina, né? Então, assim, você pega nessa questão de bem-estar, super bem servido, né? Questão de gastronomia, né? Falei do mall da Ucrânia, tem o mall Champagnat, que é no pé do Oás, né? Que tem excelentes opções, o All Natural, que é uma opção saudável, tá ali no pé. As padarias, como já falei, né? Então, assim, o bairro... Pra quem não quer nada saudável, tem um Burger King também ali tem do lado, Tem um Burger King ali do lado, tem Madeiro na região. Tem o Terra Madre ali na frente, que é um restaurante maravilhoso, que faz esse link com vinho, né? E vale lembrar também que recentemente o Bigorrilho recebeu um dos grandes restaurantes japoneses da cidade, né? O Aizo. O Aizo era instalado lá perto da Praça do Gaúcho, agora ele está instalado no Bigorrilho, ali no lado direito da Carlos de Carvalho, né? Repare que eu falei um dos grandes e não um dos melhores. Nós temos que parar com essa cafonice de ficar falando melhor para restaurante, que isso aí não cola, né? Restaurante não é experiência, restaurante é para se comer. E aí tem um centro ali perto também, né? Esse lado, eu tinha até esquecido, mas realmente esse lado ali a gente tem Taberna do Eliseu, que é um restaurante fantástico ali, com frutos do mar, incrível, né? Do lado da Taberna do Eliseu tem o Gardes, né? Que é de drinks. Na região tem o Cosmos, né? Que também... Excelente lugar, o Cosmos, é um barzinho muito legal. Muito legal. Aí tem o Casa, né? Da chefe Cláudia Kraus-Penhar. Enfim, tem muitas, o próprio... Nuniquei, Bar do Serri, Vitor ali, tem o Bar Praça do da Espanha. Vitor, né? Tudo nessa congruência ali de bater o Bigorrilho, que acaba sendo o Bigorrilho também. E o legal é que tudo isso tá, então, nessa plataforma 360. Então, todas as informações, todos os lugares que a gente tá falando e muito mais, que a gente esqueceu de falar aqui, até porque não tem tanto tempo, né? Estão nessa plataforma. E isso que é legal, você poder... quem está interessado ou está pensando em conhecer mais o Oás e a região, pode encontrar tudo nessa plataforma. Ali tem tudo muito detalhado, links para os lugares, até para fazer reservas, dá para fazer pelos links. Tem dois lugares que vocês não falaram. Qual? Os dois shoppings, o Pátio Batel e o Parque Barigui. Só isso. Então só isso, são as duas grandes âncoras, talvez, da região ali, que vocês esqueceram, viu só? Realmente. Então, opção de lazer, gastronomia, bem-estar, não falta, né? Não falta. E eu queria também deixar um recado, né? Assim como a gente comentou aqui, que de relação a Bigorrilho, Champagnat, deixa nos comentários ali pra gente, se você prefere, se você é hashtag time Bigorrilho ou hashtag time Champagnat. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que dá. Vamos ver. Pessoal, então, muito obrigado pela presença dos dois aqui. É um prazer aqui fazer parte desse podcast do Oás Barigui. Esse que vai ser um dos grandes lançamentos imobiliários de Curitiba, aí um grande diferencial para a cidade, um prédio que realmente vai mudar o skyline de Curitiba, né? Então, como você estava falando, de quem chega na cidade, né? De quem vem do Campo Largo, Ponta Grossa, quando entrar na cidade vai ser a primeira coisa que vai ver, é o empreendimento, o Oás. Então, gente, muito obrigado. GT Building está sempre de portas abertas. Quando quiserem fazer outro podcast, a gente tá aí também, viu? Muito obrigado pelo convite. E olha, é importante lembrar todo mundo de acompanhar também o Instagram do GT. Diariamente a gente tem conteúdos, traz muito conteúdo sobre tudo isso que a gente conversou aqui. Então vale a pena o Instagram, o YouTube, enfim, todas as plataformas da GT.
Queria agradecer o convite aqui, para mim é muita honra participar dessa iniciativa pioneira desse prédio que vai marcar o Skyline curitibano, e eu acho que a gente conseguiu desvendar um pouquinho mais do bairro Bigorrilho aí pro pessoal, né? Então foi muito legal. Obrigado pelo convite. Valeu, pessoal. Obrigado.